Oi, alô, começou, boa noite, boa noite, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, eu sou Almir César Filho, começa agora o Economia é Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre, transmitindo aqui direto da redação da Nota, agência de notícias alternativa, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, lá com o estúdio, com o Antônio de Pádua Figueiredo, lá do outro lado da cidade, meu amigo, o jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, entrando em sincronia para transmitir o Economia Fácil de hoje, dia 20 de fevereiro de 2020. 20 de fevereiro de 2020, começa agora o Economia Fácil, o nosso programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, www.clwebradio.com é o Economia Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre, transmitido também pela live do Facebook, na página da Web Rádio Censura Livre. E depois a gente sobe no nosso canal do YouTube, tanto o canal da Web Rádio Censura Livre, quanto o canal do programa Economia Fácil. Nós temos um canal, se inscreva lá no YouTube, clique lá o sininho também para receber as notificações. Você pode ouvir o nosso programa ao vivo também pelos aplicativos Radionet e o nosso exclusivo da Web Rádio Censura Livre, baixando na Play Store, apenas para aparelhos smartphone, tablet e Smart TV com o sistema operacional Android, nosso aplicativo exclusivo e interativo. Mas você tem essas outras opções. O programa de hoje, 20 de fevereiro de 2020, é um programa especial. Qual é o tema do programa de hoje, Almir? Bolsonaro emitiu um cartão amarelo para Paulo Guedes. Bolsonaro dá prazo de validade a Guedes até julho. É o tema do programa de hoje da Web Rádio Censura Livre, ao vivo para toda a internet, pelo www.clwebradio.com. Já aperte um aceno pra gente, manda aqui já a sua pergunta, dá um oi, dá um boa noite, dá um vai te catar, né? Que a gente vai ler aqui no ar. É um programa interativo até às 20 horas. Um programa para você, trabalhador e trabalhadora, tirar suas dúvidas de economia, tentando decifrar o que é pra gente do noticiário econômico do dia e tentando buscar as alternativas, como o trabalhador deve se encarar diante de todo o noticiário econômico, né, durante a montoeira de fatos econômicos do Brasil, do mundo, do nosso cotidiano, tá bom? Pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Vamos lá, a cabeça da notícia, né, a postagem que a gente fez a propaganda, né, o Programe-se. Em meio a controvérsias e declarações polêmicas e dados da economia que não deslancha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o posto Ipiranga periga cair. Embora o discurso externo seja garantir que ficará no cargo até o fim do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro já estipulou internamente um prazo de validade para o superministro. Bolsonaro dá prazo de validade a Guedes até julho? Esse é o tema da edição inédita do programa Economia Fácil, versão estendida, que é o programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Então participe com pergunta ou comentário, tá bom? Não disse o nosso e-mail. O e-mail é economiafácil@gmail.com. Web Rádio Censura Livre. Nosso WhatsApp é o 21 99833 6490. Vou repetir. Código de área 21 99833 6490. Já anota aí para mandar sua pergunta ou já manda sua pergunta aqui, tá bom? Seu comentário, sua crítica
e sua sugestão. Aqui é o Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A gente fala aquilo que a grande imprensa não tem coragem ou não pode, porque tem rabo preso, falar, né, quando ela fica lá procurando especialistas de economia, analistas, economistas, só que falam aquilo que a grande imprensa quer falar. Estamos aqui no ar, Antônio Figueiredo está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, eu estou aqui na redação da agência de notícias alternativa Anota, tá? Então eu conto com a ajuda do Antônio e já agradeço pelo apoio, pela interação, né? Porque ele também ajuda aqui na interação do programa, tá bom? Embora o discurso para fora do governo, né, seja garantir que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficará no cargo até o fim do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro já estipulou internamente um prazo de validade para o superministro. É o que anda falando alguns já os portais, uma notícia fresquinha de ontem, com alguma respaldo hoje, reverberou hoje no conjunto dos portais de notícia e nos jornalões, né? Foi apurado originalmente pelo colunista Thales Faria, no blog dele no UOL, e consiste no quê? O Bolsonaro tem dito a auxiliares próximos que Guedes tem até julho deste ano 2020 para mostrar serviço, ou seja, fazer a economia finalmente deslanchar. De acordo com fontes ouvidas pelo jornalista, Bolsonaro avalia que se até julho as campanhas municipais estarão a pleno vapor, a economia continuar desaquecida como atualmente, dificilmente criará um clima de otimismo até outubro, capaz de eleger um grande número de aliados do presidente pelo país. Então Bolsonaro botou já um sinalzinho de alerta em cima do Paulo Guedes, claro, pensando não no bem-estar do trabalhador e da trabalhadora, mas no resultado da eleição municipal que acontece em outubro agora deste ano. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Na terça-feira, Bolsonaro saiu em defesa do seu ministro e se referiu a declarações polêmicas de Guedes como possíveis deslizes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses deslizes. Era inclusive o tema original do programa de hoje e a gente teve que ajustar diante, inclusive, dessa notícia última, que considero até mais importante. E a gente vai discutir aqui por que ela é até mais importante. Paulo Guedes defendeu nas últimas semanas a alta do dólar, inclusive usando várias justificativas, vários argumentos, tentando convencer a opinião pública, que a alta do dólar é boa, né? Chegou a afirmar que, com o cenário, as empregadas domésticas estavam indo para a Disney numa festa danada. A declaração foi veementemente criticada por outras autoridades, famosos e anônimos. Um absurdo. Nós vamos entrar na declaração. E por que ele falou isso? Durante a solenidade de posse do novo ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, Bolsonaro afirmou que o ministro da Economia não pediu para sair. Aliás, eu tenho certeza que, assim como ele, é um dos poucos que eu conheci antes das eleições. Ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Essa foi a declaração de Bolsonaro. Mas vale lembrar que ele falou algo parecido e também fez o então ministro Onyx Lorenzoni falar a mesma coisa. E poucos dias depois, Lorenzoni teve que pendurar a chuteira da Casa Civil e foi alocado no Ministério da Cidadania como um prêmio de consolação. E essa mesma declaração de Bolsonaro referente a Paulo Guedes é no dia da solenidade de posse do novo ministro da Casa Civil. Então, gente, declarações de Bolsonaro dando confiança a respeito dos seus ministros, a gente diz, peraí, não é bem assim. Então,
O que está apurado, parece, confirmado por outras fontes, os jornalões estão dizendo, é que Paulo Guedes está com um sinalzinho, ó, de atenção, se a economia não deslanchar, você vai ser mandado fora, fora, fora. E aí, gente, por que é importante esta questão? Parece uma fofoca palaciana, não vamos tratar, isso é uma imprensa marrom, como diz vários dos fãs bolsonaristas. É a imprensa marrom que fica. Na verdade, a imprensa marrom que apenas noticia as crises internas dentro do governo, né? Um governo que aparentemente não tem um planejamento claro das suas ações e fica, inclusive, criando seus próprios, né, suas próprias crises. E por que a saída de Paulo Guedes é problemática, é perigosa para o governo e causa tanto rebuliço? Paulo Guedes, desde a campanha eleitoral do ano retrasado, 2018, lembrando que esse programa aqui está sendo gravado ao vivo, está sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado hoje, dia 20 de fevereiro de 2020, né? Já se passou mais de um ano da eleição de 2018, muito mais de um ano, inclusive mais de um ano da posse do presidente Jair Bolsonaro, e durante a campanha eleitoral, Paulo Guedes era o tal posto Ipiranga. O que era o posto Ipiranga? Bolsonaro andava para baixo para cima com Paulo Guedes, como uma espécie de avalista junto ao mercado financeiro e aos setores produtivos da economia, dizendo, olha, eu posso não saber nada de economia, nem ter proposta para a economia, mas eu tenho Paulo Guedes e ele que vai fazer, ele é um papa do mercado financeiro, ele conhece tudo, tenho confiança, ele será meu super-ministro para assuntos econômicos. Bolsonaro, inclusive, tomando posse, unificou todas as pastas de economia, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, e inclusive tirando competências de outro ministério e trazendo para o Ministério da Economia, um super ministério, e deu a ele poderes para fazer todas as reformas econômicas, a gente sabe aqui as chamadas contra-reformas neoliberais, porque de econômica a gente tem as nossas dúvidas. Então, temos aí na mão um ministério com para fazer as reformas econômicas. Colocou, inclusive, Paulo Guedes para negociar com os empresários, e ele foi o avalista. É através de Paulo Guedes que vários empresários passaram a apoiar Jair Bolsonaro, apesar de todas as dúvidas, até pela trajetória política de Bolsonaro, uma trajetória controversa, né, de declarações, de programa, né, ele que durante boa parte da carreira política defendeu a trajetória de política econômica da ditadura militar, muito diferente do que está sendo aplicado agora, né? Uma trajetória ligada, apesar da preservação do capitalismo, da propriedade privada, mas defendia um Estado grande, planejamento, empresas estatais. Paulo Guedes, nada disso. Paulo Guedes, apesar de ligação com regimes militares, Paulo Guedes participou da chamada equipe dos Chicago Boys, lá no Chile, durante a ditadura Pinochet, que fez totalmente o inverso da ditadura militar no ponto de vista econômico, da ditadura militar brasileira. Lá eles fizeram várias reformas neoliberais, antecedendo décadas, né, o que aconteceu em toda a América Latina. Lá eles privatizaram totalmente a Previdência, introduzindo um sistema de capitalização, e Paulo Guedes compunha uma parte da chamada equipe econômica do governo Pinochet, que eram os Chicago Boys. O que eram os Chicago Boys? Os recém-formados da graduação e da pós-graduação da Universidade de Chicago, cujo tutor era Milton Friedman, né, o pai do monetarismo e um dos pais do chamado movimento neoliberal, que defendia um novo liberalismo para o mundo, o bem-estar social, a estatização, o planejamento. Então esses recém-saídos da Universidade de Chicago participaram da formulação da política econômica do
presidente, do ditador, melhor dizendo, né, Augusto Pinochet no Chile, e depois se esparramaram pela América Latina, participando não só de diretoria de grandes bancos, mas participando de governos. Mas nunca com tanta força como estamos vendo agora aqui no Brasil com Paulo Guedes, né? Os Chicago Boys, alguns deles participaram de vários governos aqui do Brasil, especialmente no governo Collor e no governo FHC, e agora com mais força, com muita força, né? Verdade plena para compor os seus principais quadros do Ministério da Economia, trazendo pessoas com perfil muito semelhante a ele, ideologicamente, e pessoas, inclusive, egressas do mercado financeiro. Praticamente todos eles grandes executivos de banco, ou mesmo banqueiros, como ele próprio, né? Inclusive como ele próprio. E Paulo Guedes, apesar de sofrer muitas críticas, até de setores, especialmente da academia ligada à economia, tá? Pelo discurso dele, criticando, falando que o que ele estava pregando não tiraria o Brasil da estagnação da economia pós-crise de 2016, e a gente, desde então, vem crescendo a economia com percentuais de 1 ou menos de 1%, em 11%, né? E a economia nada se recupera. O que o Paulo Guedes passou a defender e passou a aplicar era aprofundar justamente o receituário que o segundo governo Dilma passou a fez, né, na mão de Levi, né, de Joaquim Levi, o chamado Tesouro. Inclusive Guedes trouxe para ele seu governo, Joaquim Levi, e a equipe econômica de Henrique Meirelles no governo Temer, pós-impeachment. Então, o que o Guedes passou a fazer era aprofundar, dizendo que ainda não era o remédio não era suficiente. E desde então a economia está na mão de Paulo Guedes, desde o dia 1º de janeiro de 2019, estamos aí no dia 20 de fevereiro de 2020, e os dados da economia são muito ruins. Nós tivemos uma melhora no emprego, mas tivemos uma piora da informalidade e na queda dos salários reais. Nós tivemos um crescimento da economia em 2019 menor que 2018 e 2017, bem menor, né? Não deve chegar a 1%, enquanto em 2018 chegamos a 1,2%. O PIB, o crescimento, variação do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. E é nesse patamar que Paulo Guedes está sendo pressionado por todos os lados, inclusive com a disparada do dólar e a disparada do preço dos combustíveis. E é nesse contexto que o Paulo Guedes começa a falar um monte de abobrinha, e nisso a opinião em vários setores da classe política, e mesmo a grande imprensa que criticava Bolsonaro, mas protegia e mesmo elogiava Paulo Guedes, começa a criticá-lo. É nesse contexto de Paulo Guedes sendo pressionado por todos os lados e reagindo da pior forma possível, emitindo declarações estapafúrdias, inclusive chamando os servidores públicos federais de parasitas e fazendo uma declaração totalmente ridícula, assim, eu vou falar uma palavra até chula, escrota, a respeito das empregadas domésticas, assim, tentando fazer uma parábola, uma analogia totalmente descabida, é que o presidente Jair Bolsonaro internamente, né, já falou que se Paulo Guedes não fazer a economia deslanchar até julho, vai tchau, tchau, Paulo Guedes. Então é nesse contexto que a gente está falando o Economia Fácil de hoje. Já fiz toda essa apresentação, e antes da gente continuar, eu queria fazer uma pequena pausa, né, para agradecer a audiência, registrar aqui a audiência dos nossos ouvintes. Quem entrou agora na nossa live no Facebook, que também está sendo transmitida ao vivo pelo nosso site, o www.clwebradio.com, o site da Web Rádio Censura Livre para todo o Brasil, ao vivo e em direto.
Aqui a transmissão aqui, eu estou na redação da Anota, Agência de Notícias Alternativa, enquanto o Antônio de Pádua Figueiredo está lá no estúdio me ajudando a fazer aqui o Economia é Fácil. Então eu queria registrar a nossa audiência para agradecer. Está na escuta o Marcos Antônio Ramalho, o Marcelo Gomes, a Margarete Martins, o Luiz Amora, que é inclusive diretor do jornal A Tribuna, o Marcelo Mungioli, jornalista e advogado, a Cleonice Ribeiro, a professora Ortélia Moraes, o Almir, meu xará, o Almir Bárbio de Azevedo, o Marco Aurélio Martins Arias, o George Calvões, o jornalista Cláudio Emanuel, depois me corrige, tá, o Antônio? O Cristiano Silva Tavares, o Felipe Falcão, o Luiz Barros, o professor Vinícius Maia, Cachoeira de Macacu, o Antônio Oag, depois me corrige, o Afonso Sobrinho, o Fernando Molica, o Reginaldo Santos, o Wagner Figueiredo. Eu queria agradecer, essa live está bombando. Essa live depois vai lá para o nosso canal do YouTube, tanto do Economia é Fácil, quanto da Web Rádio Censura Livre, os dois canais. Se inscreva e aperte o sininho. Se você estiver agora assistindo, aperta pelo nosso canal, aperta lá o sininho para fortalecer aqui o projeto. Já se inscreva para receber novos vídeos, né? Ficar alerta dos novos vídeos. Então, vamos voltar a falar. Eu vou tomar uma aguinha aqui no meu copo não descartável, viu? Copo de cerâmica, tá? Aqui da Web Rádio Censura Livre, sou Almir César Filho, transmitindo aqui o Economia é Fácil, o seu programa. Mande pergunta, tá bom, gente? Vamos mandar pergunta para eu tirar aqui no ar, responder aqui no ar, tá legal? Então, o que a gente está falando? A política econômica de Paulo Guedes não está surtindo efeito. Apesar da mídia tentar a cada momento pegar uma noticiazinha positiva e aumentar a repercussão dela, o bolso do trabalhador está sentindo, inclusive amplas camadas do eleitorado de Jair Bolsonaro, que prometeu que a economia iria deslanchar. E mais que isso, já há amplos setores do empresariado criticando publicamente, inclusive com carta pública, que saiu no jornal Folha de São Paulo, vários empresários da indústria de São Paulo, inclusive iniciando um movimento de oposição ao presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. São empresários que não dá para dizer, são petistas, esquerdopatas, são grandes empresários industriais criticando a política econômica e o fato da Fiesp não estar se colocando de maneira crítica à política econômica de Paulo Guedes, ministro da Economia, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, já há amplos setores pressionando. O que o Paulo Guedes sempre prometeu é que, fazendo as reformas, aprofundando as reformas que Temer já estava aplicando, que era a reforma trabalhista, fazer a reforma da Previdência que Temer e Dilma não tinham conseguido, ampliar o ajuste nas contas públicas, cortando gastos públicos, reforçando os tetos dos gastos públicos, iria gerar um clima de confiança na economia, na qual, inclusive, os empresários iriam investir, inclusive também os empresários externos, e a economia ia voltar, né? Mesmo que os trabalhadores tivessem menos salário, menos receita num primeiro momento, iria se compensar com o aumento do emprego. E com mais emprego, num futuro não muito distante, os salários se recomporiam. Mas não é isso que está acontecendo na nossa economia. Saída de dólar e, inclusive, queda nas contas externas, né? Queda nas exportações e queda na entrada de investimento
estrangeiro direto. Logo, menos dólar entrando e mais dólar saindo, né, o valor do dólar, oferta e demanda, está aumentando. Houve uma disparada do dólar e está sucessivamente passando os seus patamares de recordes, né? Recordes sucessivamente, não só no valor nominal, mas no valor real, porque a inflação está em queda. E aí, o que seria uma boa notícia, a queda da inflação, não é porque a queda da inflação é que a atividade econômica está tão ruim, tão baixa, né? A demanda da economia está tão baixa que a oferta não está correspondendo à demanda e as empresas estão obrigadas a vender produtos mais baratos, né? Baixando seu preço. Óbvio que isso não é na economia como um todo. Então o trabalhador que chega no supermercado está vendo a carne mais cara, a bebida mais cara e especialmente o preço dos combustíveis e do gás, né, do gás de cozinha. Mas mesmo com a disparada dos preços cotados em dólar, especialmente as commodities e dos combustíveis, o conjunto da economia está tão fraca e queda que a inflação está em baixa. Isso não é um bom sinal, portanto. E um dos preços da economia que está em baixa, gente, é salário. Os salários estão em queda. E estão em queda porque é uma queda das vagas. Mesmo que tenham sido geradas algumas vagas, o desemprego está tão grande e as vagas que estão sendo geradas com um valor salarial menor que o patamar anterior. Nós estamos vendo uma coisa bizarra, que é grandes empresas demitindo em massa, né? Aqui no Rio de Janeiro, os supermercados Guanabara, uma rede enorme de supermercados, demitiu todos os seus funcionários simplesmente para contratar uma grande parcela deles, mas não todos, com um salário menor, aproveitando da reforma trabalhista. Então você vê, a reforma trabalhista, que era para prometer gerar emprego, está sendo usada para demitir e contratar pessoas com salário menor, quer dizer, reduzir o salário dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores ocupados. Outra coisa, está sendo gerado trabalhos informais. Uma das promessas da reforma trabalhista era gerar trabalhos formais, mesmo que o trabalhador recebesse em salário indireto, aqueles benefícios, não o salário, mas os benefícios do salário indireto, menos. Mas o que está acontecendo nem contratações. Então o trabalhador está tendo que se virar. Como? Trabalhar sem carteira assinada ou por conta própria, ou ser o que a gente chama de empreendedor, por abrir meu próprio negócio, ou trabalhar com um aplicativo, né? Entregador, transporte por aplicativo, etc., para poder sobreviver, pegar bico. Então há uma explosão da chamada desocupação, mas mais ainda da chamada subocupação, que é um trabalhador, por exemplo, engenheiro trabalhando como motorista de Uber. Tá assim, gente, porque as indústrias estão fechando, os grandes negócios estão fechando ou demitindo e as pessoas não conseguem realocação no posto de trabalho da qualificação dela, ou mesmo tendo que trabalhar menos horas, né? Eu estou me dispondo a trabalhar 8, mas com uns vários bicos estou trabalhando 5 horas por dia. Isso é o chamada subocupação. E mesmo que o Bolsonaro tenha reclamado do IBGE, que os dados do IBGE estavam errados, tem que melhorar isso aí, tem que trocar isso aí, não adianta brigar contra os números são números, é estatística e está apurado, não adianta. Então o desemprego está alto, o dólar está alto, com impacto sobre os alimentos, porque vários alimentos são ou cotados em dólar, ou utilizam matérias-primas importadas, ou que são cotadas em dólar, ou são produtos que são exportados. Então o preço dele no mercado é um preço baseado no preço internacional, que é em dólar. Então quando o dólar dispara, mesmo que possa ajudar as exportações brasileiras, isso tem um impacto na economia, no poder de compra do trabalhador, inclusive na própria inflação. Se a inflação não está acompanhando a evolução do dólar, isso significa que os preços da economia estão em baixa, e estão em baixa porque a demanda está em baixa. Então essa é uma baita pressão sobre Paulo Guedes.
E aí o Paulo Guedes, ao contrário de rever a política econômica, e já cansados as pessoas, os seus ouvintes, né, que ouvem ele nas palestras, nas entrevistas, dizer calma, 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 e ele tinha dito que seria instantânea a melhora da economia. Bastava enviar a proposta da reforma da Previdência, coisa e tal. As pessoas estão cansadas, e aí ele já não tem mais argumento. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um monte de analogia covarde, analogia estapafúrdia, inclusive as declarações em torno aos servidores públicos e em torno da alta do dólar com a questão das empregadas domésticas. E é mais do mesmo, porque ele passa a defender mais do mesmo, ou pior, negar aquilo que eles sempre falavam. Porque, por exemplo, todo mundo ligado a Bolsonaro durante a campanha eleitoral dizia que bastava Bolsonaro ser eleito, ou depois, bastava Bolsonaro enviar as propostas de reformas neoliberais que o dólar baixava. Vocês podem acompanhar na internet fazendo, né, usando o buscador, declarações dos filhos 01, 02, 03, 0 tantos, declarações do próprio Bolsonaro, matéria dos jornais, né, inclusive várias, e de aliados do Bolsonaro, declarações de pessoas ligadas ao mercado financeiro, falando com ênfase, Bolsonaro, basta eleger ele, ou basta enviar as reformas que o dólar vai baixar. O resultado é o contrário disso. Nós estamos registrando um dólar acima de R$ 4,30. Já tem gente falando que vai atingir 4,50 e outros dizendo que vai atingir 4,80. E aí no final do ano passado, 2019, o mercado financeiro falou, o Brasil vai crescer em 2020, 2,5%. Já tem gente falando que não vai crescer nenhum por cento. E eu digo a vocês, é muito provável, porque a economia brasileira atingiu um patamar agora estrutural de voo de galinha. O que é um voo de galinha? Essas analogias, eu sei, pareço até o Paulo Guedes falando essas analogias meio estranhas. Mas o voo de galinha é um conceito que se fala há 20 anos e era muito associado ao padrão de crescimento do PIB do governo FHC. Então não sou eu que falo, isso há anos se fala. Galinha todo mundo sabe, galinha não voa. Se voa, vai uma distância aqui e ali, é coisa curta, né? Não sustenta voo, não vai para o céu, no máximo sobe no telhado e você tem que tirar, né? O criador de galinha tem que tirar ela lá de cima, porque nem descer ela consegue mais. Essa é a situação da política econômica que está gerando um fenômeno estrutural na economia, tá bom? Gente, eu estou empolgado aqui. E outra coisa, o calor no Rio de Janeiro, as vésperas do carnaval, né? O verão tá bombando, calor danado, não tá dando vazão aqui o ar-condicionado e ventilador. Então eu peço desculpa, eu estou todo brilhoso, porque não tá dando vazão, tá bom, gente? Vou aproveitar esse intervalo aqui, antes da gente aprofundar o tema de hoje. O Antônio está mandando e também participações ao vivo. Queria agradecer aos nossos ouvintes. Vocês estão ouvindo Economia Fácil, versão estendida, toda quinta-feira às 20 horas, ao vivo aqui pelo www.clwebradio.com ou nas redes sociais, tá bom? Live aqui pelo Facebook e no YouTube, tá bom? No YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá legal? Estão nos acompanhando o Cláudio Emanuel, né? Cláudio Emanuel, o Antônio corrigiu, a Elba Acrofosa, a Mônica Tavares. Pergunta do Marcelo Mungioli, dólar chega a quanto? Acabei de falar. Financeiro que eu recebo, né, boletins de instituições do mercado financeiro, certo? Eu não trabalho com o mercado financeiro, assim com políticas públicas de fomento a desenvolvimento, além de pesquisador e trabalhar aqui atuar como educador popular em economia, né? Mas já tem gente falando R$ 4,50, chega a 4,80, pelo menos em 2022, mas eu acho que chega a 4,50, certo?
Dani Carnevale está assistindo. E aí um recado para quem está assistindo a live. Por favor, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Por favor, curta aí para fortalecer o projeto. Nós agradecemos. Também estamos assistindo o Rubens Soares, que curtiu a transmissão. Curtiu a live o Áureo Hag. Áureo, valeu, amigo. Valeu, tá? O Antônio fez aqui um comentário, registrou um comentário de um nosso ouvinte, né? Eu se referia ao voo de galinha que a economia brasileira está desenvolvendo, crescimentos de 1%, né? Aí ele colocou, voo de galinha garnizé, tá bom? Voo de galinha garnizé. Gente, de certa maneira não deixa de ser, tá bom? Então esse padrão de crescimento é insuficiente para gerar recuperação no nível de emprego. Porque você veja, durante o primeiro mandato da presidente Dilma, o Brasil passou a registrar, depois do governo Lula, que cresceu muito a economia, a economia estava crescendo um PIB alto percentual. No governo Dilma, especialmente a partir do segundo ano do governo dela, nós passamos a registrar o que a grande imprensa taxou de PIBinho. Só que o patamar de emprego estava muito alto, né? Estávamos vivendo o que alguns economistas chamam de pleno emprego, né? Tudo bem que a economia não estava tão bom assim em vários sentidos, né? E por isso mesmo a população passou aí a fazer greve, protestar, né? Exigir outras melhorias na economia, não só do emprego, empregos com melhor qualidade, empregos com melhor salário, mas também melhora nos serviços públicos e combate à corrupção, certo? Só que passamos a registrar no começo do segundo governo, uma forte crise econômica, por vários fatores, que nós já discutimos aqui em outros programas, certo? Um dos motivos é o próprio ajuste fiscal que a presidente Dilma resolveu fazer no seu primeiro ano do segundo mandato, né? Supostamente na tentativa de resolver o problema da estagnação econômica, né? Então a economia, a política econômica deu um cavalo de pau, ou em vários aspectos, até o gasto público, ela apertou o freio. Um carro, vou usar a analogia, desculpa de novo, imagina um carro que está em alta velocidade, mas está engasgando, está dando problema, certo? A marcha está dando problema. Aí se o motorista resolve frear, isso é bom para o carro? Não. A economia derrapou ou capota, até mesmo capota. O que aconteceu? A economia acabou capotando. E aí com a retirada da presidente Dilma, com o impeachment, havia uma promessa que o governo Temer, né, retomar a confiança, os investidores iriam voltar a investir, no investimento privado, substituindo o investimento público, que não aconteceu. Aí veio a promessa, tá, de reformas econômicas. Aí a promessa das reformas econômicas era que retomaria a confiança ou melhoraria as contas públicas. As contas públicas não melhoraram, certo? E a tal confiança não veio. Pode até ter vindo, mas não se materializou em investimento. Nós já falamos aqui em outros programas que empresário investe quando vê que há aumento de faturamento. E quando há aumento de faturamento, aí ele investe, ele contrata seus funcionários e investe adquirindo máquinas, comprando ou alugando novas instalações e tal, ou mesmo emprestando. Não é isso que aconteceu, não se registrou aumento de faturamento. As reformas econômicas, todas de Temer e agora aprofundadas por Bolsonaro, consistem em retirar poder de compra do governo e dos trabalhadores. O resultado é menos consumo, menos demanda. Menos demanda, menos faturamento. Sem faturamento, as empresas não investem, porque as empresas calculam assim: eu vou gastar com investimento, desde que esse gasto me resulte numa ampliação do meu lucro mais que proporcional. Se não está acontecendo, porque o faturamento está em queda, eles não estão investindo. Então, há uma espiral descendente. E a outra espiral é que o governo, cortando o gasto público, eles, tanto dos ministérios, autarquias, como também até das empresas estatais, ele está retirando o gasto da economia, demanda. Menos demanda na economia, gente, é menos
compras. Menos compras é menos impostos arrecadados. Então o governo está cortando a sua própria receita. Então toda vez que ele caiu, por exemplo, caiu a receita, porque a economia está mal, né? Aí o cara tenta diminuir o gasto público de maneira burra. Não estou falando que não possa ajustar um ou outro gasto, mas se você corta o gasto público, o que você vai fazer é um efeito multiplicador. Aqui, isso é ciência econômica. Isso não é achismo ou guruzismo neoliberal bobalhão, certo? Que agrada grande empresário, tá? Então, toda vez que você corta o gasto público, você diminui a receita. Então, você está numa espiral descendente, toda vez cortando o gasto público, toda vez cortando o gasto público. E agora não tem mais o que cortar. O resultado é a paralisia total do serviço público. E isso aumenta a rota de colisão. Tem vários ministros brigando com o Paulo Guedes. O último foi o Osmar Terra, ministro da Cidadania, que brigou feio. Paulo Guedes foi preservado, Osmar Terra foi ejetado. Por que Osmar Terra, me citei aqui, ministro da Cidadania? A pasta do INSS e o Bolsa Família, que estão com filas gigantescas, a fila do INSS de 6 milhões de pessoas não atendidas. E a fila do Bolsa Família são 2 milhões de pessoas não atendidas. Essas duas pastas, esses dois temas que estavam no Ministério da Cidadania. Osmar Terra brigando feio, reformas aí de bastidores, feio com Paulo Guedes. Por quê? Paulo Guedes recurso para os ministérios. Tem outros ministérios que não tem dinheiro para pagar a conta. A universidade já diz, na metade desse ano a gente entra em colapso. Vários órgãos não têm dinheiro para pagar a conta, estão atrasando ou mesmo tendo que cortar água e uma confusão danada, certo? Então o atendimento à população piora. E aí o que o Paulo Guedes fala? Servidor público é parasita. Parasita? Nós vamos cortar o salário dos servidores públicos. Nós estamos enviando uma reforma administrativa que vai poder demitir todos os servidores públicos a qualquer hora, vai poder cortar o salário deles em 25%, tá? Cortar salário. E não estou falando dos grandes salários. Estamos falando da enfermeira que te atende no posto de saúde, da professora que te dá aula na escola, do policial que te atende, que protege a sua rua, né? Propôs cortar o salário de todo mundo. Os fiscais do IBAMA que impedem as queimadas na Amazônia. É isso que o Paulo Guedes disse, que são todos parasitas. São todos parasitas que estão matando o hospedeiro, que é o Estado. Primeira coisa, o trabalhador do serviço público não é parasita e o Estado nem é hospedeiro. Porque se existe Estado, é porque existe servidor público atuando na ponta, levando serviço público, política pública, né, levando a melhora da população, fiscalizando, combatendo irregularidade. Então, o Estado não é uma entidade, até uma entidade abstrata, ele não tem existência concreta. Você não vê a União, os estados, os municípios, você não vê o poder público, você vê o trabalhador e a trabalhadora, que é o servidor público concursado, porque ele não fala nada dos comissionados, das boquinhas, certo? Né? E aí ele inclusive quer acabar com o sistema, a estabilidade do servidor público, para poder mandar embora o servidor público que diz, o que você está fazendo é ilegal, é corrupto, é imoral. E mesmo botar as boquinhas deles, né? Botar os correligionários, que é isso que eles querem fazer. E hoje eles não podem, porque o serviço público precisa do servidor, do trabalhador concursado, certo? E ele não fala nada de cortar salário dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos generais e dos políticos, que eles sim recebem salários de 30 mil, 40 mil e até mais, com os penduricários, gente ganhando 50, 70, 100 mil reais por mês. Isso nada. Ele está falando do servidor que ganha 1.000, 2.000, 3.000, no máximo 10 mil reais, certo? Isso é uma maldade com você, trabalhador da iniciativa privada, porque ele fica justificando, do servidor público, isso, e você, quer dizer, ele fica jogando trabalhador contra trabalhador. É uma cretinagem. E aí fica gerando repercussão, espuma, para o quê? Se esconder
da incompetência dele e da equipe econômica que ele coordena, certo? E também das próprias reformas, porque essas reformas, a gente sempre diz, são reformas recessivas. O resultado é uma deteriorização econômica do país, no mínimo no longo prazo. O que está acontecendo é que nem isso, até no curto prazo, não melhora. E aí o resultado é que os investidores externos estão saindo da economia brasileira. E Bolsonaro também faz umas declarações, uma movimentação política. Bolsonaro não atua para reestabilizar o ambiente político, ele atua para esgarçar, reforçar a polarização. Inclusive, na cabeça dele, para se impor politicamente e evitar contra-ataques. Os investidores, vários bancos, está lá nos relatórios, mesmo de maneira discreta, os boletins também das corretoras nacionais acabam refletindo. Elas não refletem mais porque elas apoiam o Bolsonaro. Tá? As instituições financeiras brasileiras apoiam e estão ganhando muito dinheiro na Bolsa. Os juros da taxa Selic abaixando, eles fugiram todos para a Bolsa. Eles estão fazendo especulação na Bolsa de Valores. E isso só é permissível porque com a taxa baixa de juros. A economia está muito ruim, então boa parte das empresas não tem nem o que distribuir de dividendos, exceto os grandes bancos. Mas aí o que está acontecendo é uma especulação com o valor de face das ações, e não com lucros das empresas. E veja, lucro das empresas, de empresas na Bolsa, é grandes empresas. Não é o seu Manuel da padaria, Dona Maria da costura, que tem 2, 3 funcionárias, o dono da loja que tem 4, 5 funcionários, o mesmo tem 10. Nós estamos falando de empresas com 5 mil funcionários. Nós estamos falando de empresas que têm lucros de milhões e milhões de reais. Não estamos falando do trabalhador, empreendedor, micro, pequeno e médio empresário, que trabalha lá, que sofre, que rala, né? Mesmo que tenha conflito com os seus trabalhadores assalariados. Não estou falando do camponês, do agricultor familiar, que tem seu sítio, sua pequena fazenda, e às vezes tem 2, 3, 4, 5 funcionários. Certo? Nós estamos falando das grandes empresas. Inclusive, grandes empresas, elas têm um negócio que é diferente da pequena empresa. Ela tem um que a gente chama de produto inelástico, aquela que não varia a demanda, então ela consegue faturar sempre, mesmo se a economia estiver boa ou estiver ruim. O maior exemplo é o próprio os bancos, mas tem vários outros negócios que têm esse perfil. Então, as reformas neoliberais são boas para ela, porque reduz o custo delas, está reduzindo seus custos. Menor custo e nenhuma variação da receita, né, do fator, das vendas, o que acontece é aumentar o lucro delas. O que está acontecendo? Já seu Manuel da padaria, não. Não é à toa que a gente está vendo várias padarias fechando, até restaurantes fechando nos últimos tempos. Por que isso? Porque os negócios estão em baixa. As empresas não estão conseguindo se manter, os pequenos negócios, se manter diante do... Inclusive porque os trabalhadores assalariados e os trabalhadores por conta própria estão com menor renda. Salário real em queda. A gente hoje, atualmente, o programa não tem condições, mas em umas próximas edições nós vamos colocar os quadros. Vamos passar e exibir aqui para vocês os quadros mostrando a realidade da economia brasileira, assim, inclusive do que eu estou falando. Mas vocês fazendo um Google, né, ou acompanhando as matérias tanto da Agência de Notícias Alternativa, a nota, como da Web Rádio Censura Livre, tem os dados, as tabelinhas, com tudo que vocês podem acompanhar, tá bom? Né? Aqui no programa a gente não consegue, mas em breve a gente vai fazer, tá bom? Eu queria aproveitar aqui mais um intervalinho, tá? Tomar minha água aqui, pedir desculpa, a refrigeração não está dando conta. O Rio de Janeiro está um calor danado, um verão, hoje é dia 20 de fevereiro, não é? E não está dando conta. E hoje eu estou empolgado aqui, eu estou gerando mais calor. Eu sou Almir César Filho, esse é o programa Economia é Fácil, a versão estendida que vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com.
Você também pode nos ouvir ao vivo em direto pela live do Facebook e também pelos aplicativos de rádio online. É o Radiosnet, que você pode instalar no seu smartphone, no seu computador, tablet e na sua Smart TV. Também nós temos o nosso exclusivo que você pode baixar lá na loja virtual do Google, né, da Android, o Play Store. Tá legal? Esse programa a gente sobe para o nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, aperte o sininho, aperte o like para fortalecer o programa, né? Quem está aqui nos acompanhando é a Fábia Cristina Santos Macedo, a professora Vera Nepomuceno, o Fábio Bittencourt, a jornalista Heloísa Leandro, o Severino Macena, Regina Selle, Antônio Carlos Monteiro, Adilson Mendes, Marcelo Retori, o Márcio Silveira da Silva, de Goiás, está ouvindo e compartilhou a live. Agradecendo. Compartilha aí para fortalecer, gente. A Fabiana Cristina Santos Macedo perguntou: Bolsonaro não sabe de nada, só sabe mamar na teta do povo. Aquela texto dela, tá bom? Eu vou comentar, inclusive, o porquê Bolsonaro quer se livrar do Paulo Guedes. Ou, pelo menos, já deu a entender, ó, Paulo Guedes, tem que mostrar serviço. Você me prometeu economia bombando e o contrário, a economia está bombada, né? E, inclusive, para piorar, você está fazendo um monte de declaração estapafúrdia. Né? Parece até assim uma brincadeira. Quem tem o monopólio de declaração estapafúrdia é o próprio Bolsonaro e os filhos dele. E aí ele tem que lidar com os ministros falando, inclusive Paulo Guedes. E veja, gente, Paulo Guedes, a grande imprensa, durante meses e meses, faz uma tremenda, não dá para dizer oposição a Bolsonaro, mas faz uma tremenda crítica ao presidente Bolsonaro em vários temas, né? Um amplo espectro de temas, critica o governo, mas na economia blinda totalmente Paulo Guedes. Paulo Guedes, ao longo de 2019, fez várias declarações ruins, certo? Inclusive em janeiro também, lá na participação dele do Fórum Econômico em Davos. Inclusive a gente chegou a comentar aqui, tem um programa sobre Davos, balanço do Davos 2020. Vai lá depois desse programa aqui, desse episódio, né? Vai lá, assiste esse programa que a gente inclusive fala da participação de Paulo Guedes. Paulo Guedes também foi a Davos em 2019, ano passado acompanhado também do presidente Jair Bolsonaro. Esse ano ele foi sozinho. E ele falou um monte de coisa, inclusive sobre questão ambiental, que o problema das queimadas e do desmatamento é os pobres. E aí foi extremamente criticado. A partir daí, se percebe o quê? Paulo Guedes começa a falar cada vez mais sob o tom das bobagens que ele fala. Por sua vez, a imprensa começou, ó, peraí, não dá para o que a gente chama passar pano. Há uma mudança também no perfil da imprensa. E por que essa mudança do perfil? Porque o eleitorado, ou melhor no caso da imprensa, né, os ouvintes, os telespectadores, a opinião pública de classe média já começa a perder a paciência, mesmo com toda a adesão ideológica ao bolsonarismo. Por sua vez, já tem um amplo setor da imprensa, das empresas, da iniciativa privada, criticando Paulo Guedes. Paulo Guedes, inclusive, tudo aquilo que ele disse, que a reforma da Previdência era mais do que suficiente para retomar o crescimento. E aqui no programa, também no final aqui, desse programa de hoje, volta nos programas anteriores, que a gente previu, 2019 vai ser uma droga a economia. E o começo de 2020 também vai ser uma droga. Quem sabe o ano todo vai ser ruim. Vai dar ruim. A gente falou, vai dar ruim, que é uma expressão aqui do estado do Rio de Janeiro. Uma expressão fluminense vai dar ruim. E está dando ruim na economia. O começo do ano está tão ruim na economia, né, que aquela previsão otimista das instituições do mercado financeiro, que esse ano ia bombar, que ia estar tudo bem, não tem a menor condição. Exceto se deu uma acelerada lá pelo meio do ano, deu uma inflexão de subir, o que não parece, não tem esses indicativos. Por isso mesmo que Bolsonaro já começa
a chamar a atenção do ministro dele, porque é obrigado a ter que blindar o ministro. Antes ele era blindado por si só, a imprensa, né, os empresários o blindavam, os empresários já começam a criticar, inclusive exigindo, alguns já quase praticamente exigindo a cabeça de Paulo Guedes. Estão exigindo a cabeça do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que anda de mão dada para baixo, de braço dado para baixo para cima para o presidente Jair Bolsonaro. Então já há pela primeira vez em décadas uma oposição dentro da Fiesp, gente. Né? Uma oposição, inclusive, de empresários que não andavam, que não falavam bem do governo do PT, certo? Mesmo na época das vacas gordas. E agora pressionam, porque para piorar, Paulo Guedes está anunciando medidas que abertura total da economia brasileira, abertura das compras públicas para empresas internacionais, coisa que a legislação brasileira não permite ou restringe. E outra coisa, o governo negociou coisas com os Estados Unidos que não recebeu e os Estados Unidos retirou sérias prerrogativas que o Brasil tinha, que protegia o comércio brasileiro. E o resultado, gente, é ainda pior, queda das exportações, principalmente de produtos industriais. É muito melhor que a agricultura no aspecto do valor agregado, no aspecto de gerar efeito encadeador na economia e melhores empregos, sabe? E empregos com melhor escolaridade, melhor qualificação e com melhor remuneração. Então, a agricultura, ela tem que puxar a indústria, e a indústria tinha que ser o grande filão para a economia bombar. A China cresceu nos últimos 30 anos, especialmente nos últimos 15, 20 anos, foi em cima da indústria, não foi exportando commodities. Então, o Brasil deveria fazer como fez historicamente os Estados Unidos e vinha fazendo ao longo do século XX, que era usar a indústria, a agricultura, para gerar a poupança interna, para sua vez, essa poupança interna ser usada para industrialização e, por sua vez, exportar produtos industriais. É assim que os Estados Unidos se industrializou, mesmo a China se industrializou. Austrália, Canadá, mesmo os Estados Unidos, que é também um gigante agrícola, existe essa simbiose. E não é o que está acontecendo com o Brasil. Nós chegamos a uma condição que hoje nós estamos por cultura, suprimentos de fora. Até a política da Petrobras, né, alta dos combustíveis, com rebatimento do preço automático, e nós já tratamos no programa da semana passada, tem efeito na agricultura. Olha, gente, combustível opera, né, o maquinário agrícola, o transporte do, né, navio, ferrovia, fertilizantes e usar os derivados do petróleo. Então tem um efeito. E pior, a Petrobras está saindo no mercado de fertilizantes. E aí o agricultor vai ser obrigado a trazer o produto importado muito mais caro, inclusive com um dólar em alta. Então essa é uma pressão que vários setores da patronal, da classe empresarial, seja da agricultura, da indústria e do comércio, estão começando a pressionar o governo. E aí o Bolsonaro tem um outro problema na mão, que é a eleição. Porque se a economia estiver ruim, isso vai ter efeito com certeza sobre os candidatos bolsonaristas. Sabendo disso, tenta se blindar, botando já uma faca, outra analogia, ruim ou não, mas é uma analogia, uma faca no pescoço do Paulo Guedes. Ou a economia deslancha, ou você está fora. Então, esse o marco do tema de hoje, que a gente, já chegando nos finalmente, coloca: a economia está mal e a culpa é de Paulo Guedes. E por isso mesmo, sabendo disso, Bolsonaro, Paulo Guedes, para começar a mostrar resultado na economia brasileira. Tá bom, gente? Então, fico aqui com essa conclusão, certo? Mais alguma dúvida, crítica, sugestão, deixa uma mensagem aqui embaixo que a gente responde numa próxima oportunidade. Tá bom, gente?
Eu vou aqui mandar os últimos agradecimentos ao ouvinte, né? A Elizabeth Valejo, o José Baff, o Oswaldo Werneck e o Samuel Lima, que inclusive o Samuel Lima Silva, que curtiu a transmissão. Vou encerrar aqui o programa, que a gente tem um compromisso de 21 horas, ou pelo menos dá os 60 minutos de programa, né? As pessoas inclusive já estão saindo aqui da live. Queria agradecer você, ouvinte, dizer que essa live está salva, você pode compartilhar depois. Quem pegou o programa pelo meio pode voltar depois e assistir a partir do início, tá beleza? Queria pedir para você compartilhar para fortalecer o projeto, tá bom? Se inscrever tanto na nossa página do Facebook, quanto lá no nosso canal do YouTube. Vai lá no canal Economia Fácil do YouTube, se inscreve e aperta o sininho, tá beleza? Para você ouvir a programação completa da Web Rádio Censura Livre, porque essa live a gente vai encerrar agora, né? Nós tem outros programas gravados, que aí você pode aproveitar, reprises e reapresentações. No site www.clwebradio.com ou nos ouça pelos aplicativos de rádio online. Nosso parceiro é o Radiosnet, você também pode baixar em qualquer loja virtual, ou o nosso exclusivo. Nós temos um aplicativo, né, exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, tá bom? Queria encerrar agradecendo, né, agradecendo e pedindo uma colaboração de vocês. A Web Rádio Censura Livre é a voz, ou pretende ser a voz da classe trabalhadora. Nós não temos anúncio comercial, nós não recebemos dinheiro de empresário, nem de partido político. Recebemos o dinheiro de você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Então colabore com uma doação para a Web Rádio Censura Livre na nossa conta corrente. Banco Bradesco, agência 6.666, 6.666, conta corrente 5.602-2. Vou repetir. Banco Bradesco, qualquer quantia para ajudar aqui a nossa programação. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. O CNPJ é o 32 954 696 barra 0001-81. Esses dados dois nós vamos colocar aqui nos comentários, também está aqui no card, você pode depois copiar para ajudar, fazer um depósito online, ir lá na agência, na caixa eletrônica, depositar para ajudar aqui o programa, certo? Para que a gente não fique no vermelho e continue falando coisas que a grande imprensa não noticia, tá bom? Porque a grande imprensa está na mão dos bancos, os únicos de lucros com a crise econômica. Encerrando, queria agradecer e dar um aviso. Semana que vem nós não temos programa por conta do carnaval. Nós não vamos ter o programa, certo? Não vamos ter o versão estendida, nem o versão reduzida que vai rolar de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, uns 10, 15, 20 minutinhos, durante o programa do Antônio de Pádua Figueiredo. Ao vivo também, na qual eu comento a principal notícia do dia, principal notícia econômica do dia, tá bom? Então, mais uma opção de você nos acompanhar. E, é claro, a nossa participação durante o Boletim Censura Livre, a live fica salva na nossa página do Facebook, da Web Rádio Censura Livre, como também lá no canal do YouTube, tá beleza? Encerrando, gente, nosso programa só volta depois do desfile das campeãs. Então, quinta-feira, 5 de março, quinta-feira, essa a outra, tá bom? Só a programação da Web Rádio Censura Livre depois do desfile das campeãs, que vocês sabem, é no outro sábado, nem é sábado agora, no outro sábado, tá bom, gente? Programação ao vivo, tá bom? Vai ter programação, reprise e reapresentação bombando, tá bom? Vou encerrar, queria agradecer a vocês pela audiência, pedir para dar aquele like e compartilhar.
E agradecer ao meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, que estava lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo a sincronia e transmitindo para toda a internet. Muito obrigado, Antônio de Pádua. Parabéns aí. Amanhã tem o programa dele, às 8 da manhã, tá? É o último programa ao vivo de fevereiro, porque depois voltamos só em março. Tá beleza? Muito obrigado. Tamo junto, tá? E até o próximo programa. Fui! Tchau, tchau, gente!